foram realizadas 29 reuniões ao longo de 7 meses, das quais 21 foram audiências públicas, externas e internas. Nesse período, em diversos momentos, essas mulheres foram presença fundamental nas audiências, com suas palavras duras, lúcidas e impactantes. A partir de denúncias que essas mulheres trouxeram à CPI, constatou-se a inevitabilidade de se assumir que o Estado brasileiro vem sistematicamente dizimando sua população jovem, em sua maioria negra e de origem pobre. Como demonstraremos ao longo desse relatório, o poder público não tem mais o direito de fugir ao tema. Essa CPI, em consonância com os anseios do movimento negro, bem como as conclusões de estudiosos e especialistas do tema, assume aqui a expressão genocídio da população negra, como a que melhor se adequa à descrição da atual realidade em nosso país com relação ao assassinato dos jovens negros. O Brasil não pode conviver com um cotidiano tão perverso e ignominioso. Atualmente, milhares de vidas são ceifadas, milhares de famílias são desintegradas, milhares de mães perdem sua razão de viver. A hora é de repensarmos a ação do Estado, mais particularmente do aparato policial e jurídico, como forma de enfrentar essa questão, para que, em um futuro próximo, tenhamos uma nação mais justa e igualitária, onde as famílias, as mães, irmãos, não tenham mais que chorar pela morte desses jovens. Os homicídios cometidos pelo braço do Estado se revelam muito mais preocupantes do que aqueles que decorrem por qualquer outras razões. Execuções extrajudiciais demonstram o fracasso do Estado em aplicar a lei, ao tempo em que revelam que a mesma lei não se aplica indistintivamente aos cidadãos. Alguns merecem o devido processo legal, outros a execução sumária. Ademais, o Estado possui o monopólio do uso da força, como forma primeira de preservar o direito à vida de seus cidadãos. Assim, nada mais deletério a ideia de uma nação que este Estado utilize a força sem suporte legal contra esses cidadãos. Há, no caso das favelas, uma histórica omissão do Estado inscrita na ausência da prestação de serviços básicos, como saneamento, infraestrutura urbana, serviços de saúde e educação, bem como na falta de segurança dada à inexistência da presença policial. Mais precisamente, a presença do Estado nas favelas é circunstancial e, em geral, de caráter punitivo. Em regra, as comunidades residentes em favela têm a percepção da ação policial não como um serviço de proteção e de afirmação dos direitos e da cidadania, mas, antes, veem a polícia como ente repressor, cuja presença muitas vezes se traduz em morte de moradores. De modo geral, as populações mais pobres eram vistas como um risco à sociedade, tanto que passaram a ser denominadas de classes perigosas. Machado da Silva chama a atenção para o fato de que a própria polícia se instrumentaliza para enfrentar o fenômeno da favelização a partir da prática da vigilância, da repressão e do controle da população ali residente. Assim, cresceram e se proliferaram as favelas, sem a atenção do Estado e sem a infraestrutura e serviços urbanos. As comunidades pobres
em sua grande maioria composta de populações negras, se consolidaram como parte da paisagem urbana brasileira. Esse cenário vai se tornando mais complexo e ao mesmo tempo difuso. Nos anos de 1990, o crime organizado se reproduz em grupos rivais organizados, que passam a disputar os pontos de venda e as comunidades. A guerra às drogas passa a ser o mote de atuação da polícia. Mais e mais, as organizações criminosas se munem de armamentos pesados, passando a recrutar meninos da favela, tornando a vida nessas comunidades cada vez mais violenta. De seu lado, a polícia institucionaliza a relação com a favela nos moldes de uma verdadeira guerra, com forte apoio midiático, sobretudo nos programas televisivos de maior apelo à violência. Reforçava-se, assim, o já presente estigma de comunidades perigosas, para as quais o Estado deveria agir sempre com pulso firme e estratégia bélica. A guerra às drogas proporcionou uma cisão importante no tecido social das cidades. De um lado, constata-se a omissão do Estado, que apresenta a violência coercitiva como sua principal face de intervenção nas favelas, que faz com que os residentes prefiram mesmo a ausência do Estado. Isso fortalece a presença do tráfico como poder paralelo que organiza a vida da comunidade. De outro lado, o apoio dos segmentos da classe média e alta à ação policial, mesmo porque a guerra às drogas passa longe dos bairros mais abastados. Com uma espécie de carta branca para utilização de todo tipo de estratégia na guerra às drogas, a polícia tem agido com crescente virulência, ocasionando o significativo aumento de mortes, muitas das quais justificadas pelo subterfúgio do auto de resistência. Os números impressionam. A impunidade manifesta dos autos de resistência se imbrica e se molda a guerra às drogas, constituindo o manto que encobre a omissão do Estado no reconhecimento de sua participação ativa no extermínio da juventude negra. A impunidade dos policiais, aliada à conveniência da sociedade, ambos frutos da persistência do racismo, moldam um cenário perverso e letal. Os jovens negros nas grandes cidades têm sido alvo da ação policial em sua forma mais discriminatória e abusiva. Massacres como o do Cabula, Salvador, Bahia, ocorrido no dia 6 de fevereiro de 2015, onde perderam a vida 12 jovens negros, passaram a fazer parte do cotidiano de nossas periferias e favelas. Texto da CPI do assassinato de jovens, Senado Federal, 2015.